que não foi revelada. Que não foi revelada. Tanto que eles não revelaram na década de 60, que era o pedido de Nossa Senhora, né? Para que o segredo fosse revelado em sua totalidade na década de 60. E esse pedido não foi obedecido. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Marcel. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está repercutindo bastante aí também nas redes sociais, um meteoro que passou lá no céu lá de Portugal, acho que na Espanha também algumas pessoas chegaram a ver, e tem uma correlação ali com o segredo de Fátima. Então fica aí que é muito importante o que a gente vai passar aqui hoje. Mas antes disso, né, Marcel, a gente não pode deixar de agradecer, né? O pessoal abraçou mesmo a questão dos likes, né? O pessoal deu bastante like e isso gerou um resultado enorme no nosso canal. E por isso que a gente está aqui para falar para vocês que deram like. Muito obrigado. Que Deus pague todos vocês, Deus abençoe. Para vocês terem uma ideia, este último vídeo que a gente pediu like para vocês, já está na casa de 22 mil visualizações. Isso é um recorde para o nosso canal. E já estamos atingindo 5 mil inscritos. Então, isso é um resultado que, para vocês verem, que como é importante o like, né? O like é muito importante. Vocês acabam colaborando também com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vocês vão ser os nossos auxiliares, né, no envio dessa mensagem. Então, continue dando like, né? Não custa nada, né? Aperta o dedo aí no like, que o nosso canal vai ser cada vez mais... vai ser cada vez maior, né? Cada vez mais atingir pessoas que estão precisando de ouvir essa mensagem. E a gente percebe, né, que pelos comentários, que a mensagem está chegando a todos os tipos de pessoas, né? Tanto os tradicionalistas, ateus, protestantes, pessoas que não conhecem nada de igreja. Então isso é muito importante, que a gente saia um pouco da bolha, né? Do meio dessa bolha e atingimos pessoas que às vezes não sabem nada da palavra de Deus. Então, muito obrigado e continue dando like aí pra gente, que a gente agradece muito. É isso, pessoal. E chegamos a mais de 2 mil likes. Da última vez, nessa gravação desse vídeo hoje, já estava 2.500 likes e a meta era 1.000. Então, muito obrigado mesmo. Continue aí dando like. Vamos continuar sendo mendigos de like aqui. Já nos intitularam assim, né? Então, vamos mendigar likes. Deixa o seu like. E vou deixar mais uma meta aqui além do like, que é uma coisa muito importante também para o YouTube. É você pegar esse vídeo que você está assistindo agora e compartilhar para mais 2 pessoas que você acha importante ouvir o que nós estamos falando aqui no canal. Então faça isso, vamos fazer isso também? Mais uma meta aí, além do like que você vai deixar, pega esse vídeo e compartilha para mais 2 pessoas, tá bom? Contamos com a ajuda de vocês. E aí, Marcel, o assunto então, meteoro, hein? Você viu o meteoro que passou lá em Portugal? O céu ficou tudo claro lá, rapaz. Pois é, são os sinais do céu, né, que Jesus Cristo disse nas Sagradas Escrituras e também Nossa Senhora diz em Fátima, são sinais dos tempos. Eu acredito firmemente que nós estamos no fim dos tempos, né? Por tudo que está acontecendo no mundo, né? Nunca estivemos numa apostasia tão grande, né, no mundo, nunca tivemos tantos rumores de guerras, nunca estivemos numa situação tão crítica, moralmente falando, na sociedade. Então, assim, é muito evidente que os nossos tempos, né, não irão tão longe, né? Eu acho que Deus não vai permitir que essa sociedade, do jeito que está, vá ainda tão longe, porque seria mais trágico, né, do que já estamos, né? Talvez Deus não vai permitir que nossa sociedade não chegue a tanto, né? A coisa já está feia. Se continuar desse jeito, a coisa tende a piorar. Eu acho que vai ter um limite. Deus, ele vai estabelecer um limite para que essas coisas parem de acontecer, né? São tantas aberrações hoje no mundo e eu acho que tem um limite. E os sinais estão aí para todos nós percebemos, né, que o aviso, né, está sendo dado. Então, cabe a cada um de nós tomarmos posse desses avisos e ficarmos vigilantes. Tem até um vídeo, bota aí o vídeo, o Arthur.
Aí, viu? E engraçado, Marcel, assim, interessante, né, que se a gente pegar o segredo de Fátima, muitas pessoas estão relacionando a essa parte do segredo. Vou até trazer aqui para as pessoas terem conhecimento, né, na primeira e segunda parte do segredo, a hora que Nossa Senhora fala, né, quando vides uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai a punir o mundo dos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Fala de uma luz, né? É claro que isso foi em 1917 e a Segunda Guerra Mundial foi em 1939, né? 1940. Logo depois veio também aquela guerra terrível, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas nada impede de aplicar também para os nossos tempos, né? Jesus mesmo disse, né, que céus e terras passarão e minha palavra não passará. Então, por que não aplicar também, né, isso que Jesus falou para as aparições, para essas mensagens que Nossa Senhora deixa? A gente pode aplicar também para os nossos tempos. E não é só esse sinal aqui, não. Igual você falou, são vários sinais que vêm acontecendo, né, de guerra, de fome, de tragédias, que a gente só chega à conclusão que está bem próximo, né? Está bem próximo. Guerras, hoje estamos à beira de uma terceira guerra mundial, né? Isso ainda tem esse detalhe, né? Isso é evidente, né? A gente tem várias tensões, né, entre países. Você tem tensão entre China e Taiwan. Você tem uma tensão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Você tem uma guerra acontecendo dentro da Europa, né? Que isso não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, né? Que entre Rússia e Ucrânia. Você tem a China também, em relação aos Estados Unidos também, que é um grande personagem, né? A China, que vem surgindo com uma ameaça também aos Estados Unidos. E tem também a questão do Oriente Médio, o Israel contra o Irã. É uma tensão que já descambou mesmo para uma situação de guerra. E só que hoje, nos nossos dias, nós temos bomba atômica, né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial não havia bomba atômica. Então você tinha as guerras, apesar de ser guerra mundial, né, estavam ali concentradas nos países envolvidos. Agora, quando você tem a possibilidade de uma guerra nuclear, uma guerra atômica, né, com bomba atômica, aí já muda totalmente o cenário, porque você já vai, de certa forma, atingir países que não estão na guerra, né? Porque uma bomba atômica ela tem o poder de destruir toda a humanidade. Então, e a questão dessa, além da guerra também, né, que você está falando, a Nossa Senhora também na mensagem, no segredo, ela fala muito de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Só que, claro, quando ela fala Santo Padre, se você pegar a terceira parte do segredo também, ela vai falar de uma forma geral, né? Tem até essa parte aqui do segredo, ó, que ela fala, ó. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena. Lá orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns após os outros, os bispos, os sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares. Ela fala do ataque à igreja, né? Dá a entender que é o que nós vivemos hoje, dessa crise na igreja, esses impostores que estão lá destruindo a fé católica, né? a gente pode levar em conta que pode ser a instituição papal, né, nesse caso. Agora falar que foi João Paulo II... quiseram atrelar isso a João Paulo II, né? Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Talvez pode ser um futuro papa, né, que virá um papa legítimo, né? Porque nesse segredo a gente não vê assim, nenhum fato, né, dessa forma, né, que Nossa Senhora descreveu, né? Um papa com os soldados atirando. A gente não, então, assim, é um mistério, a gente não sabe. Pode ser que seja um papa legítimo, né? Que nós teremos futuramente e isso aconteça. Mas é muito difícil saber, né? Como é que seria isso. Só Deus mesmo que sabe. Mas, de qualquer forma, o papado foi atacado. Então, isso que eu ia falar. Você também não levaria para isso. Ela já pensa de uma forma diferente. Poderia ser o que fizeram com o papado. O papado, a instituição papal. Exatamente. Os bispos mortos, hoje, que a gente mostrou aqui no canal, né, a invalidade
episcopal, a invalidade sacerdotal, não temos padres, não temos bispos. Se fosse levar para o sentido figurado, sim. Mas existe ainda a terceira parte do terceiro segredo que não foi revelada, né? Que muitos falam que tem uma parte no segredo que não foi revelada. Inclusive o Ari Danieli falava sobre isso. Acho que ele fez até um livro, né? Então, falando assim, sobre o terceiro segredo. E na verdade, o terceiro segredo ele falava justamente da vacância da sé apostólica. Além dessa parte aqui, ainda tinha uma outra parte, né? Isso, que não foi revelada. Que não foi revelada. Tanto que eles não revelaram na década de 60, que era o pedido de Nossa Senhora, né? Para que o segredo fosse revelado em sua totalidade na década de 60. E esse pedido não foi obedecido. Esse terceiro segredo aí, acho que ele foi revelado só em 2001, se não me engano, 2000. Foi bem depois da data que Nossa Senhora pediu para que isso fosse revelado. E mesmo assim foi omitido a terceira parte, que ninguém sabe ainda o que é. Alguns especulam que a vacância da sé apostólica, porque Nossa Senhora não ia, em 1917, né, sabendo que a sé ia ficar sem um papa, ela não calaria diante de tal acontecimento, né? Tal gravidade na igreja. Então, só que como esse segredo comprometia os próprios bispos e padres e o papa, eles decidiram não revelar, porque comprometia eles próprios, né? O terceiro segredo, com certeza, deveria ter sido a questão do Concílio Vaticano II. Igual Nossa Senhora de La Salette, né? Quando ela fala do falso profeta, né? Que estaria em Roma, né? Do anticristo. Tem em La Salette. Em La Salette isso não foi omitido. Mas em Fátima isso foi omitido. Nossa Senhora falou em La Salette, naquela época que a igreja não existia crise, né? Mas profetizou que haveria no futuro. E Nossa Senhora em Fátima não falaria nada sobre isso? Lógico que falaria, lógico que falou, né? Mas eles resolveram omitir, porque justamente comprometia eles próprios, né? E não quiseram falar, né? Pois é. É verdade, eu vejo isso também. Eu vejo que muitas coisas que em La Salette, né, agora que a gente olhou aqui em Fátima, remete ao que a gente está vivendo hoje, essa confusão toda aí, né? E agora esses sinais que aparecem aí no céu, grandes catástrofes, isso aí tá relacionado mesmo com o fim dos tempos, né? Essa que é a realidade. E outras coisas que, por exemplo, tem a questão das guerras, né, que eu falei, que hoje estamos à beira de uma terceira guerra mundial, isso é evidente, né? É verdade. É questão de quando, né, isso vai acontecer, porque nunca tivemos uma situação tão grave, né? Só que hoje as armas são muito mais poderosas, né? Então isso acarretará uma hecatombe, né, mundial, né? Então, só que tem a questão também das outras questões, né, que é a imoralidade, por exemplo, que no mundo está reinando a imoralidade, o ataque à família e também os poderosos, né, os donos do mundo, né, eles têm os objetivos, né, tem a Agenda 2030 da ONU, eles têm o objetivo de estabelecer uma nova ordem, e essa nova ordem tem várias metas, né, meta de redução populacional, né, e outras metas de implementação. Em relação a, por exemplo, a redução populacional, isso é meio que uma religião entre essas pessoas, né? Eles pregam mesmo a redução populacional, eles seguem a linha malthusiana, a filosofia de Thomas Malthus, que é reduzir a população. E eles têm várias estratégias para isso, né? Justamente o que? Atacar a família, porque é na família que se geram vidas. Então você ataca os valores familiares, você destrói o modelo de família cristão, né, que é o casamento entre um homem e uma mulher, né, porque gera vida. Então você estabelece outros modelos de casamentos que não geram vidas, né? Você também tem a questão dos bebês, né, que eu não vou nem falar a palavra, né, os bebês inocentes que são assassinados nos ventres das mães, né? Eles propagam essa prática, né? Porque isso também elimina a vida. Eles têm ódio pela vida. Essas pessoas, esses donos do mundo, esses Illuminatis, esses que estão na cúpula, né? Que estão comandando tudo, eles têm ódio pela vida. Então, tudo que vai contra a vida humana
eles praticam, né? Como eles têm muito dinheiro, eles conseguem influenciar governos, né? Você vê, por exemplo, por exemplo, o STF. O STF está comprometido com a Agenda 2030 da ONU. Aí o que você vê agora? O que aconteceu essa semana? O Alexandre de Moraes suspendeu uma norma do Conselho de Medicina, onde proibia a prática do aborto, né, pela técnica de assistolia fetal, que é uma técnica onde eles injetam um cloreto de potássio com lidocaína no coração do bebê. Ele suspendeu essa norma que proibia essa prática após as 22 semanas. Né? Já pensou um bebê na barriga com 8 meses? Então, no Brasil hoje, né, graças a essa suspensão, hoje uma mulher que se diz ter sido violentada, ela pode ir lá com 8 meses e pedir o tal do... não vou falar nem o nome, né, porque o YouTube não prejudique o nosso canal, ABO, né, termina com RTO, acima das 22 semanas. Então, assim, essa política, ela vai contra a vida humana, né, eliminação da vida humana. Também teve agora também uma menina de 29 anos na Holanda, ela com depressão, ela pediu a eutanásia, né, e foi concedido o direito dela de se matar, né, de ter a eutanásia na Holanda. Pensa só, porque uma pessoa que está em depressão. Né? Antes era quando estava em estado, sei lá, terminal, estava com muito sofrimento físico, aí se autorizava, né? Agora até com depressão, como se uma pessoa com depressão tivesse, né, condições psicológicas de decidir alguma coisa. Então, são vários fatores, né, que atentam contra a vida humana, né? E também tem a questão dos ambientalistas também, que colocam a culpa no homem, né, que o homem é culpado pelo aquecimento global, que aí tem a tragédia lá do Rio Grande do Sul, né? Aí fica lá como se nós todos fôssemos culpados por aquela tragédia, né? Porque nós estamos emitindo gases carbônicos na atmosfera, né? E por causa disso estamos provocando essas fortes chuvas, né? Então cada um se sente culpado por isso. Então para que isso se resolva, o que a gente tem para zerar o efeito estufa, né? Para zerar a emissão de gás carbônico, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que diminuir a população. Porque quem mais gera gás carbônico, se não os homens, se não a própria humanidade, né? Todos nós produzimos gás carbônico, né? Todos nós, né? As indústrias. Então, colocaram a culpa no homem, né? Essa propaganda aí de aquecimento global também, de ambientalismo. Os ambientalistas, eles são favoráveis à redução populacional. Então, assim, são muitos fatores que nos levam a crer que nós estamos mesmo nos fins dos tempos, né? E que não vai demorar muito e nós, se Deus quiser, presenciaremos a volta de Cristo, o restabelecimento da igreja, como sempre foi, né? Que hoje nós temos também a questão religiosa, né? Uma crise enorme, né, na igreja, uma apostasia que nunca se viu na igreja antes, né? Hoje não temos um papa, e isso nunca se viu na história da igreja. Isso é um sinal fortíssimo também, que estamos nos finais dos tempos, né? Hoje ficamos até um pouco perdidos, né, sem saber o que fazer diante de tal situação, né? Hoje não temos um papa, isso para a gente é muito difícil, né? Apesar de algumas pessoas criticarem a gente, achando que a gente tomou essa posição por algum capricho, né? Sendo que não é isso. A gente queria que tivesse um papa, nós queríamos que tivéssemos, né, um líder na igreja para nos orientar, né, para acabar com essa confusão. Mas, infelizmente, hoje não temos. O que temos aí é um falso, é o Bergoglio, né? Infelizmente, né? É difícil. Que ontem, inclusive antes de ontem, rolou até uma polêmica aí que ele falou numa reunião fechada, eu né? vi essa reportagem. Ele disse que no seminário tem muita... Ele falou um palavrão, né? Aí depois ele voltou atrás e fez uma retratação. Ele falou que tem muito homossexualismo no seminário. Lógico, isso aí é um fato. É um fato. Tanto que não é um fato de hoje que se tem isso nos seminários. Não é um fato atual, mas isso aí é um fato de muitos anos. Tanto que hoje, qual é a consequência disso, né? Olha os padres hoje, esses padres da nova igreja, né? Olha quantos escândalos em relação a isso, a essas imoralidades,
a questão Só tem crescido, né? da pedofilia. Então, assim, tem crescido muito essa questão. Agora, o fato dele ter falado um palavrão, eu acho que nem é grave diante do que ele faz, né? Isso aí, né, é de menos. Se fosse só isso, estava bom, né? Isso aí era uma questão moral. A pior coisa não é ele ter falado um palavrão, né? Porque isso aí é uma questão moral, ele diante de Deus. Mas quando ele toma atitudes, como nós temos denunciado aqui, atitudes contra o dogma católico, contra a doutrina católica, ele não prejudica só ele prejudica todos os católicos que acreditam que ele é papa. Agora, a questão moral é ele com Deus. Se tiver que perder a alma, vai perder a alma sozinho. Mas agora, só te... Não, pode continuar. Continuar não. Vou pegar o gancho que você falou aí dessas tragédias aí. Eu sou meio cético em algumas coisas. A gente vê muito nas redes sociais aí, as pessoas focando muito que é como se fosse o homem que provocou e tudo. E as pessoas não refletem que talvez não, né? Como Nossa Senhora falou aqui, que a gente acabou de ler aqui sobre o castigo de Deus, de que também as catástrofes é Deus castigando. As pessoas não veem isso. Coloca o quê? O homem. O homem fez isso. O homem provocou, não sei o quê. Aí leva para esse lado, mas esquecem que... E Deus? E o castigo de Deus? E isso é um ponto muito importante também. Às vezes eu sou meio cético para algumas coisas, porque nem tudo é o homem que provoca. Aí me faz refletir quem? A ideologia marxista, que colocava o homem como centro. O homem transforma o habitat, o homem que transforma, o homem que faz tudo. E tira Deus, cara. O pecado está aumentando. Nossa Senhora havia alertado do sinal e do castigo. Fome, guerra, pestes, epidemia. É Deus também castigando o povo para tentar fazer voltar ao que é para ser. Só que o povo, o mundo, a cada dia mais vai desencadeando para o pior. E as profecias vão sendo cumpridas. Então as pessoas focam muito no homem. Homem, homem, homem. O homem não tem o homem não tem a capacidade de mudar o clima na Terra. Eu não acredito nisso. Mas há especulações nesse sentido. Eu não acredito nisso. Eu acho que a Terra já passou por momentos de muito calor e momentos de frio. Quem vai estabelecer se um dia a Terra vai aquecer e vai todo mundo sofrer as consequências disso é Deus. É Deus, verdade. Mesmo que a Terra aqueça, você querer destruir a humanidade, colocar a culpa no homem por causa disso é um absurdo. Até mesmo porque, e é o pior, né? Eles estão querendo taxar, né, a todos aqueles que emitem o gás carbônico, né? Que é a tal do ESG, essas políticas de carbono, que querem taxar, quer punir, né, quem usa carro, quer punir quem come carne, por exemplo. Isso quem vai sofrer mais com essas políticas, né, principalmente no governo atual, que tem estabelecido, são os pobres. Porque se você taxa quem usa carro ou quem come carne, o rico ele tem condição de pagar o imposto, né? Agora e o pobre? O pobre não vai ter condições. Então, assim, isso é uma forma também de você eliminar um pouco... eliminar as pessoas, né? Porque as pessoas não poderem comer carne porque a carne vai ficar muito cara, as pessoas vão ficar desnutridas, vão morrer com mais facilidade. Então, tudo isso aí está dentro desse escopo aí de eliminação, de redução populacional, que eu acho que está a todo vapor e nós temos que, de alguma forma, né, nos proteger contra isso, né? Contra isso. E tomar muito cuidado com as políticas, né, de saúde pública. Tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Quando eles falam saúde reprodutiva, isso aí quer dizer outra coisa, gente. Isso aí não quer dizer saúde reprodutiva, não. Isso aí é o contrário do que eles dizem. Então, assim, tomar muito cuidado e rezar cada vez mais para que nós sejamos preservados e que no final dos tempos, no final, quando chegar o juízo final, nós estejamos preparados. Com certeza. Então, hoje o vídeo, mais uma vez, rápido, né, e objetivo, que deixar só essa mensagem aí, né, acerca do que vem acontecendo e que o final dos tempos está aí, né? É isso aí, não esqueça de dar o like, galera. O like. Vamos chegar a 5 mil inscritos em menos de sei lá, um mês. A gente chegou a 4, já estamos chegando a 5. E o canal já tá. Esse último vídeo ficou 22 mil, né? Pelo menos por enquanto. E com a ajuda de vocês, essa mensagem vai chegar para mais pessoas, né? Graças ao like de vocês. Então, galera, a gente não pede nada, a gente não pede Pix, a gente não pede nada de dinheiro. Então a gente só pede o like e é de graça. Beleza, galera? Fique com Deus, salve Maria e até a próxima. É isso, pessoal. Vai aí, dá o like, compartilha, se inscreva e vamos juntos, firmes aí na fé. Até mais, fique com Deus, salve Maria.
Maria vita in morte